Hebreus capítulo 13, do 7 ao 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos dos nossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Vamos ler o versículo 7 agora, irmãos? E aí você já o guarda também para nós lermos aqui ao final, ok? Versículo 7. Vamos ler juntos? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu acredito que o versículo, no seu finalzinho, tem a ordem que para nós vai ser alvo da nossa meditação. Imitai a fé que tiveram, ok? Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nessa manhã. O que nós podemos depreender, meus irmãos, dos versículos que foram lidos em relação ao assunto que nos traz aqui hoje ao propósito que nós nos encontramos? Bom, o que nós temos aqui é uma preocupação final do autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, mas que dirige algumas palavras, e essas palavras são compostas aí de 13 capítulos, como nós vimos, e o objetivo, meus irmãos, de toda a carta aos Hebreus está registrado aqui ao final. E eu queria que os irmãos apenas atentassem, tá? Para os versículos finais aqui do capítulo 13, que não fizeram parte da nossa leitura, mas é apenas para que os irmãos entendam por que essa carta foi escrita. Veja, no versículo 18, uma das preocupações demonstradas pelo autor. O versículo 18 diz assim: orai por nós. Esse é um bom conselho, né? Orai por nós. E eu acho que todas as vezes que nós praticamos a oração, nós sempre temos alguns motivos em mente. Por que nós devemos orar? Mas veja, por que o autor aos Hebreus quer que as pessoas intercedam por ele? E quando ele fala que orai por nós, a pressuposição é que ele não está sozinho, né? Qual é o motivo dessa oração? Versículo 18 fala assim: pois estamos persuadidos de termos o quê? Boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ou seja, qual é o motivo que levou toda essa carta a ser escrita? A resposta está no versículo 18. Boa consciência. Então, irmãos, é interessante nós pensarmos nisso, porque a consciência é algo de natureza individual, não é? A sua consciência, a minha consciência, são questões que estão submetidas apenas ao meu olhar, que é subjetivo, porque às vezes eu não julgo bem aquilo que eu estou pensando, e até antes de nós começarmos aqui a escola dominical, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Quando nós somos aqueles que nos avaliam,
essa avaliação invariavelmente vai ser o quê? Positiva. Quando você se julga, quando você se avalia, quando você está avaliando todas as coisas que você faz, qual é a conclusão dessa análise? Tá bom, tá tudo certo. Pode ser que eu não esteja assim fazendo o melhor, pode ser que não seja assim bom, mas em comparação com outros, até que tá bom. Eu acho que tá bom. Agora, eu acho interessante, meus irmãos, o autor dessa carta ter a consciência de que quem avalia a sua consciência não é ele mesmo. E é por isso que ele ora, né? Eu estou persuadido, ele diz, de ter uma boa consciência. E é por isso que eu quero que vocês orem por nós. Porque a avaliação dessas questões que parecem, num primeiro momento, individuais, não são nossas. Aí eu lhes pergunto, meus irmãos, qual é a maneira correta de avaliar a nossa própria consciência? Qual é? Como que nós podemos avaliar a nossa própria consciência de maneira correta? Alguém sabe? Eu acho que a questão não é que não saber, né? Mas a questão é assim: quando não sou eu que me avalio, a pessoa que vai me avaliar vai ser, vamos dizer assim, vai concordar comigo ou vai discordar de mim? Eu acho que esse é o ponto. Se nós não temos o interesse de submeter aquilo que é pessoal a uma avaliação que não seja nossa, é porque nós temos um temor. E qual é esse temor? É o temor de nós chegarmos à conclusão de que algo precisa ser mudado. E isso, meus irmãos, é no aspecto mais básico ao aspecto mais complexo da vida. A gente não gosta quando as pessoas emitem opiniões negativas ou que nos censuram de alguma forma. A gente não gosta quando criticam a nossa maneira de se vestir. A gente não gosta quando criticam, a maneira de nós nos portarmos. A gente não gosta que as pessoas cheguem e falem assim: olha, eu acho que você devia tomar cuidado com tal coisa, porque tal coisa assim e assado não é muito adequado, eu acho que é melhor você mudar e tal. Essas coisas não são boas de se ouvir, ainda que a pessoa tenha todo um jeito, né, tenha toda uma maneira dócil de nos falar, a gente nunca recebe bem essas coisas. Principalmente quando o assunto é justamente uma coisa que você preza de uma maneira muito intensa. Se há uma coisa que eu não quero, que eu não tenho desejo de mudar, ouvir uma crítica com relação a isso é sempre muito difícil. Mas, irmãos, é por isso que essa carta foi escrita. Esse é o desejo do autor. E a continuidade aqui, no versículo 19, é a seguinte: a igreja é convidada a orar pelo autor da carta, mas o autor também faz um pedido no versículo 19. Ele fala assim: eu rogo-vos com muito empenho, o quê? Que assim façais. Ou seja, olha, o que eu estou pedindo por mim, eu também peço por vocês. Irmãos, eu acho que isso aqui é incrível por uma simples razão. Os irmãos se lembram de como a carta aos Hebreus começa? Primeira coisa que a carta fala lá no capítulo 1. E alguns dizem que quem escreveu essa carta aqui foi Paulo. Eu não tenho muita certeza disso, porque Paulo costumava se apresentar, Paulo costumava ter todo um cuidado de mostrar quem ele era e tal. Agora, o autor aos Hebreus não se apresenta. O autor aos Hebreus não diz quem é, mas ele já começa dizendo assim, ó. Vai lá para o capítulo 1 que você vai ver. O primeiro assunto, irmãos, da carta aos Hebreus é a maneira pela qual Deus falou. E fala hoje. Veja só o que diz aí. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Que, para quem está aprendendo a pregar e tal, é um dos textos mais usados, porque ele é muito claro na sua estrutura. Veja só. O texto nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, por que a carta começa assim? Porque o autor aos Hebreus tem uma preocupação: como é que Deus falou no passado? Qual é a resposta do versículo 1? Que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, por que meio?
Diz o texto, pelos profetas. E como é que ele fala hoje? Versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aí percebam, irmãos, Deus está falando. Deus fala ainda hoje pelo Filho. E qual é o objetivo de Deus em se revelar por meio dos profetas e depois pelos filhos, pelo seu Filho? Ora, por que Deus quer se revelar? Porque, olha, Deus está lá, Deus é altíssimo, Deus tem uma harmonia entre Ele e as pessoas da Trindade que é perfeita, Deus não precisava de ninguém, mas o texto diz que Ele decidiu se revelar. E por que Ele decidiu se revelar? Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. E aí você vai perceber que, sabendo por que o autor aos Hebreus está escrevendo, você começa a ver sentido nas coisas que ele fala de cara, nos 2 primeiros capítulos. Olha só, Hebreus 2:1. Por esta razão, quer dizer, porque Deus fala hoje pelo Filho, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Qual é a preocupação então do autor aos Hebreus? Vejam, irmãos, se Deus fala pelo Filho, quando você está apegado ao Filho, com firmeza, você não se desvia. E aí você vai perceber que os momentos em que a gente se afasta de Deus, às vezes inconscientemente, às vezes apenas nesse aspecto aqui, sem nenhuma ação, é um resultado de quê? É um momento em que eu acabo me distanciando da maneira pela qual Deus fala. Quando eu não estou próximo de Cristo, que é a maneira pela qual Deus fala hoje, então eu me afasto. E é por isso que o versículo 1 fala que nós temos que nos apegar com firmeza. E aí ele dá mais uma razão. O versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele faz uma pergunta no versículo 3. Como é que nós vamos escapar? Se nós negligenciarmos a grande salvação. Então percebam, irmãos, além do fato de que Jesus é apresentado como a forma pela qual Deus fala, e nós devemos nos apegar nele, o autor aos Hebreus já nos diz o seguinte: o que aconteceu ao longo de todo o Antigo Testamento, e certamente acontecerá também no futuro, com aqueles que não se apegarem. A expressão do versículo 2 é a seguinte: recebeu justo o quê? Castigo. Então veja, a questão de você se apegar em Cristo não é simplesmente porque Cristo é uma opção. É porque existe outra opção. Não existe. É porque existe outra maneira de lidar com isso. Não existe. Então, ou você se apega com firmeza, ou se você se desviar, o que você recebe? Um castigo justo. Irmãos, o fato do castigo ser justo é exatamente o que vai conduzir toda a carta aos Hebreus. E no capítulo 13, que é o capítulo final, quando ele arremata todas as coisas que ele tratou, ele conclui assim, ó. Volte lá para o capítulo 13 agora, por favor. Ainda não dentro do texto que a gente tem que expor, mas pega esse finalzinho aí, versículo 20 do capítulo 13. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Vejam, irmãos, essa é a causa dessa carta ser escrita. Porque se ele é a maneira pela qual Deus fala, é ele também que nos aperfeiçoa. É ele que nos capacita a cumprir a sua vontade e é ele que opera em nós o que é agradável diante dele. Martinho Lutero, o reformador alemão, aquele que iniciou a reforma protestante, tem uma frase muito interessante sobre esse versículo 21 aqui. A frase dele é assim: Deus cria o que é agradável a ele. E por quê? Porque quando Deus olha para a terra e olha para o coração dos homens,
o que de bom Deus consegue encontrar? Digamos que Deus esteja, como a palavra diz que em alguns momentos ele esteve, olhando assim para a Terra, para o universo. O que de bom em nós, seres humanos, Deus encontrou, encontra e encontrará? Resuma isso em uma palavra. Nada. Então, se Deus encontra alguma coisa boa, é porque essa coisa boa foi Ele mesmo que fez por meio de Cristo, dentro do coração dos homens. Essa era a frase de Lutero: Deus cria o que é agradável a Ele. Então, irmãos, esse é o sentido da carta. E aí o versículo 22 nos diz assim: rogo-vos ainda, irmãos. E olha só o que ele está pedindo. Além de rogar pela oração, além de rogar para que eles pratiquem esses ensinos, o versículo 22 diz ainda: eu rogo a vocês, irmãos, que vocês façam o quê? Porteis o quê? A presente palavra de exortação. E aí, inclusive, ele escreve algo no final aqui do versículo que soa irônico. Por que soa irônico? Porque ele fala assim no versículo 22: tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Olha, eu acho que é muito estranho no sentido assim de curioso, o autor aos Hebreus ter dito isso. Porque o que ele faz em Hebreus? Ele resume todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e argumenta como é que esse sistema de sacrifício apontava para Cristo. E ele diz: eu fiz isso resumidamente. Tipo assim, o argumento é muito completo, mas na opinião do autor é um argumento resumido. Então a ideia aqui, irmãos, é que ele não disse tudo o que poderia ser dito, mas o que ele disse foi para reforçar a ideia de que essas coisas são para nós exortação. Então, irmãos, a carta aos Hebreus começa apresentando Jesus como uma forma pela qual Deus fala hoje. E o texto termina, o capítulo termina, o livro termina com um conselho. E agora sim a gente entra no texto que a gente leu. Versículo 7 fala assim: lembrai-vos dos vossos guias. Bom, qual é a intenção do autor aos Hebreus quando ele coloca essas questões aqui? O texto diz, irmãos, que nós não somos livres para inventar a melhor maneira de servir ao Senhor. Todos os servos de Deus, ao longo de toda a história, tanto bíblica quanto extra-bíblica, seguiram a Jesus da mesma forma. Então, nós só estaremos seguindo ao Senhor da forma correta se a nossa conduta, se o nosso proceder for o mesmo de todos os outros que seguiram ao Senhor com o passar do tempo. O ponto que o autor aos Hebreus está querendo defender é esse. Nós só defendemos que estamos no caminho certo se o nosso caminho for o mesmo de todos aqueles que seguiram ao Senhor ao longo da história. E aí eu lhes pergunto: como é que nós vamos saber qual é o caminho que os homens de Deus serviram ao longo da história? A resposta mais completa seria assim: você tem que ler todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, no mínimo. Fora os livros de história da igreja, né? Mas o autor aos Hebreus faz um favor para a gente. Porque os irmãos sabem qual é o assunto do capítulo 11 de Hebreus, não sabem? O que é falado lá no capítulo 11 de Hebreus? Sobre o quê? Sobre fé. Por que você acha que o autor aos Hebreus está falando sobre fé no capítulo 11? Apenas para que você saiba o que é fé? Não, mas é para que você saiba como praticar isso. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o capítulo 11 existe uma coisa chamada Galeria da Fé. E sabe o que é mais interessante sobre a Galeria da Fé? Volte lá para o capítulo 11 um pouquinho, por favor. E eu quero ler com vocês um resumo que ele faz, o resumo do resumidamente que ele colocou aqui, né? A partir do capítulo do versículo 32 do capítulo 11. Olha só, o texto diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões,
Aí você pensa, tá vendo? A fé é uma questão de vitória, né? Porque esses homens aqui, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, fecharam boca de leão. Então tá vendo? É a fé que faz isso. Mas irmãos, não é só isso. Olha a continuidade. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mais vitória, né? Mas olha só o que vem aí em sequência. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram o quê? Mudou. Você viu? Porque parece que a fé aqui é uma questão de o que você ganha, né? Mas aí o versículo 35 começa a mudar um pouquinho. O texto diz que algumas mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição, mas outras pessoas foram o quê? Qual é a palavra do texto? Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Aí o versículo 36 fala assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de quê? Escárnios, açoites, até de algemas e prisões, o texto fala. Aí o versículo 37. Foram o quê? Apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Aí você pensa assim, nossa, eu não lembro de ninguém no Antigo Testamento que tenha sido cerrado pelo meio. Então eu vou dizer para você quem foi. Isaías. Isaías diz a tradição histórica, e eu acho que o autor aos Hebreus concordava com isso, por isso que ele citou isso aqui. Isaías foi colocado dentro de um tronco oco e passaram a serra no meio dele. Pois é. Diz aqui o texto: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí você pensa, peraí gente, mas a galeria da fé começa com vitória, começa com conquista, e depois ela termina desse jeito? Pois é. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ou seja, por que o autor aos Hebreus está dizendo que nós temos que lembrar dos nossos guias? Porque, irmãos, a história de qualquer pessoa que viveu pela fé é uma história em que você vê um motivo para abrir mão das coisas. A galeria da fé é a galeria dos homens que trocaram tesouros da terra pelos tesouros do céu. E aí, se você quiser ser convencido, como é que a galeria da fé começa? Qual é o primeiro? O versículo 4 diz que o primeiro foi Abel. Os irmãos se lembram do que Abel fez? Ou do que aconteceu com ele? Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus e o que aconteceu com ele? Foi morto pelo seu irmão. Começa com ele, a galeria da fé. Depois fala de Enoque, depois fala de Noé, depois fala de Abraão. Mas Abraão também é um exemplo emblemático, porque o texto diz que ele saiu da sua terra, onde ele tinha ali os seus gados, onde ele tinha suas riquezas, e ele foi para receber uma outra terra, que ele não sabia onde era, mas que ele foi. E o versículo 13, irmãos, nos diz assim, versículo 13, olha só, falando dos exemplos do Antigo Testamento: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Está vendo? Então, o que o autor aos Hebreus está querendo dizer com isso? Na história de todos esses homens notáveis da Bíblia, fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem, é provada a partir do quê? Não através do que você ganha, mas do que você está disposto a abrir mão. A conduta do homem de Deus é uma conduta, se for uma conduta norteada pela fé, de abrir mão das coisas. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Se lembrem dos guias de vocês, que pregaram a palavra de Deus para vocês. E aí o texto fala no versículo 7 do capítulo 13, para que nós consideremos especialmente o seguinte, olha só: considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, a ideia aqui é que nós olhemos para a história de todos esses homens e pergunto, como é que eles morreram? Como é que eles acabaram seus dias? Eles estavam ricos?
Eles estavam realizados financeiramente? Eles estavam, assim, seguros? Eles tinham casa, eles tinham bem, eles tinham patrimônio? Qual é a resposta dessa pergunta, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não. E não é estranho você achar, no tempo que nós vivemos hoje, que as pessoas têm dito por aí que fé é você conquistar aqui? Não é estranho você ouvir as pessoas dizendo nas igrejas por aí que quanto mais fé você tem, mais tesouros você acumula aqui, quando a palavra de Deus diz que é totalmente o contrário? Não é estranho? Mas é exatamente por isso que o versículo 8 está dizendo assim, olha, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Qual é o exemplo maior que nós temos, meus irmãos, de todos esses princípios desses homens do Antigo Testamento? Não é Cristo? Jesus Cristo declarou sobre si mesmo certa vez, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Como é que Jesus Cristo morreu, meus irmãos? Numa cruz. A morte reservada aos criminosos. Então vejam, por que esses homens do Antigo Testamento são exemplos de fé? Porque eles apontavam para aquilo que aconteceria com o principal. A vida de Cristo foi igual à vida deles, a vida deles foi igual à vida de Cristo. E nós hoje devemos viver de que forma? Do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, queridos, o que isso tudo tem a ver com a nossa eleição? Vejam, nós não podemos pensar no trabalho do Senhor, nós não podemos pensar na nossa vida com Deus como sendo uma vida norteada apenas por aquilo que nos é agradável ou confortável. A vida cristã não é confortável. A vida cristã é saudável na sua vida quando você tem certeza que você abrindo mão de coisas aqui, você está acumulando tesouros lá. Essa é a vida de fé. Eu estou acostumado a ouvir por aí, por exemplo, que nós temos vivido crises de liderança, porque as pessoas não querem mais assumir cargos e trabalhar e comandar as coisas. E eu quero até compartilhar isso com você. Você acha que isso é verdade? Você acha que nós estamos vivendo uma crise assim? Você acha que realmente nós estamos vivendo numa época difícil porque as pessoas não querem se envolver? Você acha que nós estamos vivendo nessa época? Sim ou não? Em que áreas? Em que áreas? Pois é. E se você acha que esse problema é um problema real, palpável e atual, qual é a orientação da palavra de Deus para que nós lidemos com isso? Versículo 7 fala: lembre-se dos guias de vocês. Considerem o fim da vida deles e imitem a fé deles. Irmão, só existe um caminho para o céu. Todo mundo que está no céu hoje e que está caminhando para lá, necessariamente está trilhando por ele. E esse caminho envolve fé. E o que é essa fé? É quando você entende que abrindo mão de coisas aqui, você ganha lá. A fé só tem sentido olhando para lá. Então, se hoje nós estamos vivendo crises assim, isso se explica pelo fato de que nós estamos olhando pouco para lá. Nós estamos olhando pouco para o novo céu e para a nova terra. Nós estamos esquecendo como os nossos guias viveram. Porque a gente acha lindo, não acha? Quando a gente lê a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de todos esses homens citados no capítulo 11. O que falta, irmãos, para nós termos a vida que eles tiveram? E aqui eu acho que a gente precisa de e o autor aos Hebreus sabe disso. O autor aos Hebreus está dizendo para a gente fazer duas coisas: considerar e imitar. Então não é uma questão de você olhar a Bíblia apenas e falar assim: ai que lindo, né? Ai que lindo, essas histórias são lindas, e são. Essas histórias são maravilhosas, e são. Mas não pode ficar apenas na contemplação. Nós precisamos imitar. Esse é o ponto, irmãos. Nós temos exemplos para imitar. Nós temos ordens bíblicas para que nós imitemos. E a pergunta que eu é a seguinte: por que nós não estamos imitando?
Por que nós não estamos imitando? E assim, só para você me entender, às vezes você me falando isso e pensa assim, nossa pastor, mas por que você está falando que a gente não está imitando? Porque vocês acabaram de me dizer que nós estamos vivendo uma crise de liderança. Não disseram? Ou alguém aqui não acha que nós estamos vivendo isso? Eu acho. Eu acho que você acha também. Por causa disso, irmãos, está nos faltando isso. Nós precisamos olhar para a vida desses homens e não somente achar bonito, mas imitar. É isso que está faltando. E quem serão os homens que nós vamos eleger daqui a 2 meses? Serão os homens que estão dispostos a fazer a mesma coisa. É assim que nós cuidamos da igreja, irmãos. Nós evocamos sempre os exemplos antigos, para que a gente nunca se desvie deles. Esse é o ponto. Quais de nós estamos dispostos a abrir mão de coisas importantes para nós em prol do reino de Deus? Quem de nós está disposto a fazer isso? E aqui, irmãos, essa não é uma palavra apenas para esses homens que serão eleitos, mas essa é uma palavra para todos nós. Porque como o governo da igreja presbiteriana é representativo, então nós votamos nas pessoas que estão aqui. Elas não deixarão de ser membros da igreja, elas continuarão sendo membros da igreja. E aí nós vamos começar a pensar, se nós não temos liderança assim, nós queremos uma liderança assim? É isso que a gente quer? A gente quer uma pessoa que nos incentiva o tempo todo ao compromisso, à fé, a andar nos caminhos antigos? Ou será que nós estamos querendo alguma coisa que simplesmente venha de encontro a essa onda que nós já estamos navegando, a esse mar que nós já estamos navegando, a esses ventos que já estão soprando? Eu acho que nós precisamos pensar nisso também. Tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma consideração, fique à vontade. Mas se você não tiver, eu engato a segunda aqui, a terceira e sigo. Tá? Então, irmãos, esses 2 primeiros versículos nos comunicaram esse princípio. Olha, os guias tiveram a mesma vida. Jesus Cristo é o mesmo. Então, essas coisas são imutáveis. Portanto, o versículo 9 nos diz o seguinte: se você souber disso, o que você deve fazer? Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. E qual que é a preocupação, de fato, do autor? O que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Bom, aqui provavelmente é uma referência ao fato de que o autor aos Hebreus tinha conhecimento de que alguns ensinamentos estranhos à palavra de Deus estavam sendo disseminados naquele meio, no seguinte sentido: irmãos, todo mundo aqui, em algum momento, já se perguntou se pode comer comida da quermesse. Eu tenho certeza que em algum momento você já se perguntou isso. Se você pode comer a comida do Arraiá de Santana, do Arraiá do Nhobentuca, das festas que tem aqui na cidade, se pode, se não pode. Tenho certeza que já se preocupou com isso. E qual é o sentido dessa pergunta que eu fiz, dessa colocação? O versículo 9 diz que o seu coração tem que estar confirmado com graça e não com alimentos. O que isso significa? Isso significa, queridos, basicamente o seguinte: olha o que diz o versículo 9 no final: nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, em outras palavras, usando até um ensinamento que é do próprio Senhor Jesus: comida não te leva para o céu, e muito menos te tira dele. Mas quando você se preocupa com coisas como essas, você aparenta santidade. Essa é a preocupação. Se você um dia for visto por alguém comendo uma comida da quermesse, como é que é o nome daquele lanche mesmo, rapaz? Que vende na quermesse, que é famoso pra caramba, como é que é o nome dele mesmo, gente? O tropeiro, aí ó, quem come o lanche todo ano sabe como é que é mesmo, né? Eu joguei o anzol, morderam o anzol, não perdi a piada, muito bem. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Mas se você fica lá, se você é visto comendo esse lanche, e alguém vê você falando assim: nossa, você viu só
vou usar o Juliano, né, já que ele se manifestou, o diácono da igreja presbiteriana estava lá comendo tropeiros. Você viu que absurdo? Um comentário desse parece um comentário zeloso, né? Parece um comentário assim de uma pessoa compromissada, uma pessoa que está ali de fato preocupada com o bem da igreja. Irmãos, se essa é a preocupação das pessoas, o versículo 9 já deixa bem claro, não tem proveito nenhum isso aí. Por quê? Porque o que você come ou deixa de comer diz alguma coisa sobre a sua conduta moral diante de Deus? Sim ou não? Não. Ué, é comida. Comida. Quem criou as coisas que são usadas naquele lanche? Foi Deus. Deus que criou esses alimentos, irmãos. Então, como é que uma coisa que Deus criou é ruim? Mas quando uma pessoa embica com isso, ela pode pensar, nossa, você viu? A pessoa, ela está pensando no bem da igreja, na pureza da igreja. Olha, essa pessoa é crente. O texto já desmascara dizendo assim, isso nunca teve proveito. As pessoas mais preocupadas com isso são aquelas que enchem o coração delas com coisas que não pode. Então não adianta se preocupar com isso. Você tem que ter o coração confirmado com graça. Manda alguém comprar. Eu conheço também. Eu já dei aula em escola dominical, na qual as pessoas falaram isso. Pastor, a pessoa levantou a mão assim e falou assim, pastor, eu não como. Aliás, desculpa, eu não vou comprar, porque eu tenho medo de escandalizar. Aí eu pensei comigo, parabéns, olha que conduta. Porque é isso que Paulo fala, né? Se escandaliza meu irmão, então eu não como. Aí ele completou a frase falando assim, é por isso que em vez de eu comprar, eu mando meu filho. Porque ela tem medo, talvez, de ingerir uma substância ali que a leve para, sei lá, para idolatria, quem sabe. Bom, eu também não sei se é ou não é consagrado, mas eu já acho que esse texto, além de outros que a gente pode... É claro, irmãos, isso aqui é um parênteses, tá? Não é o assunto principal. Mas eu acredito piamente que, ainda que consagrado, não faz mal. Porque é Deus que criou isso. Tudo que é recebido com ações de graças é possível de ser ingerido. Espera aí, 1 Coríntios, capítulo 8, vamos abrir lá, irmãos? Para todos acompanharem? Nada como ler a Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. O que Paulo está dizendo para eles em 1 Coríntios é o seguinte, gente, quantos deuses existem? Um. Então, se você inventou um ídolo, esse ídolo existe? Não existe. Ponto. Está resolvida, né? Dona Esther ia falar também? Perfeito. E como a gente já tratou desse assunto conforme Romanos capítulo 14, esse não é um assunto que vai nos dividir de jeito nenhum. A única coisa que nós estamos aqui ressaltando, irmãos, é por isso que o versículo 9 está dizendo, o sentido do ensino
dessas coisas que o autor aos Hebreus está denunciando é o seguinte: o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Ou seja, preocupe-se com a sua vida de obediência ou não aos mandamentos de Deus. Isso não vai tirar você do céu e nem vai colocar você no céu, tá? Essa não é uma questão definitiva. Então, em outras palavras, o que o autor está falando? Os falsos mestres fazem o quê? Invertem as prioridades. Eles dizem, por exemplo, que o comer é mais importante que o obedecer. Então, se a pessoa faz uma fofoca, por exemplo, mas ela não come a comida, o texto diz, não adianta nada. Não adianta nada. Não muda nada, em outras palavras, né? É o que o texto está dizendo. Então, irmãos, é exatamente com isso. Veja, nós estamos acostumados... por que o autor aos Hebreus colocou esse ponto? Não é só para a gente discutir se pode ou não pode. A questão aqui é a seguinte: você não pode estar mais preocupado com isso do que com a sua vida de obediência. Esse é o ponto do autor aos Hebreus. E ele sustenta isso no versículo 10 em diante, usando um argumento do Antigo Testamento. O texto fala assim no versículo 10: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. O que isso quer dizer? O autor usou mais um exemplo do Antigo Testamento que apontava para Cristo. É por isso que o versículo 12 fala assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que isso significa? Irmãos, todas as vezes que um sacrifício era feito no templo, certo? O sacrifício poderia ter várias, vamos dizer assim, possibilidades. O sacrifício poderia ser em gratidão, e o sacrifício poderia ser por causa do perdão de pecados. Quando era feito por perdão de pecados, o texto diz que o animal não era morto dentro do templo, mas fora. Esse é o ponto, tá? Jesus Cristo morreu no Calvário, fora do templo, e a ideia de ele estar coberto pelo seu sangue é exatamente porque a ideia de sangue é a ideia de sujeira. É a ideia de você estar sentindo o peso do pecado. E o texto fala que esse tipo de sacrifício sempre era feito fora do arraial. E a ideia de ser feito fora do arraial, meus irmãos, era pura e simplesmente por uma questão de higiene. É por isso que o leproso, por exemplo, naquela época, precisava ficar fora do acampamento também. Por quê? Porque imagine, no deserto, sem tratamento, sem cura, sem remédio, e uma doença altamente contagiosa. Por isso o leproso precisava viver fora. Por isso que a roupa suja de menstruação naquela época tinha que ser enterrada fora. Por quê? Porque não tinha como limpar. Era deserto. Não tinha tanque lá para você ir lá limpar a roupa, estender no varal. Não existia isso. Então a preocupação de Deus era meramente higiênica. E a ideia aqui, meus irmãos, é exatamente isso. Sujeira é fora. Por isso que Jesus também morreu fora. E qual é a conclusão que ele chega no versículo 13? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, tudo que é pecado precisa ser exposto como tal, precisa ser tratado como tal, precisa desse elemento na vida cristã. Nós não podemos pensar que a vida cristã é simplesmente uma questão de administração, é também uma questão de exposição. Por isso que todos esses sacrifícios eram feitos fora. Por isso que Jesus morreu fora. E por isso que eu também preciso caminhar fora. E a ideia aqui é que eu preciso levar o seu vitupério. Essa palavra aqui, vitupério, é uma palavra que, se você for procurar na língua portuguesa, vitupério só aparece aqui, tá? Só aqui. Mas essa é uma tradução de um termo grego que aparece 2 vezes aqui no livro de Hebreus. A outra vez que ela aparece é em 10:33. Abra sua Bíblia lá, no capítulo 10, versículo 33, por favor. O mesmo termo grego que foi traduzido como vitupério no 13, no 10 e no 11,
traduzido de uma outra forma. E eu quero mostrar para você que outra forma é essa. 10:33 diz assim. Eu vou ler o 32 por causa do contexto. Veja só. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Olha a ideia aqui. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, esse é o termo, tá? Opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes daqueles que deste modo foram tratados. O que é opróbrio, meus irmãos? Vergonha. Certo? Isso é opróbrio. O termo grego que foi traduzido como vitupério em 13:13 foi traduzido como opróbrio em 10:33. Mas a ideia aqui qual que é? É de uma vergonha pública. É que os cristãos perseguidos eram expostos naquele tempo como se fosse um espetáculo. E esse é o ponto que o autor aos Hebreus está querendo dizer. Não tem como viver a vida cristã sem esse elemento de exposição, queridos. Então, sabe aquele popular que a gente fala, dá a cara para bater? Não tem como ser cristão nesse mundo sem dar a cara para bater. Então eu quero perguntar para você, que pleiteia talvez esse serviço aqui na igreja como conselho, e você que também é membro da igreja, e que tem trabalhado, e que tem buscado trabalhar. Eu quero lhes perguntar uma coisa. Como é que você organiza a sua agenda? Sua agenda. Aí você fala assim, nossa pastor, o que o senhor tem a ver com a minha agenda? Eu nada. Mas como eu prego a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a gente tem que orar pela boa consciência, então é exatamente por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Você vai perceber que a sua agenda é elaborada a partir dos seus compromissos. Então, quando você tem tempo livre, você tem. Quando você não tem, você não tem. Como a palavra de Deus norteia a organização da sua agenda? É claro que aqui o contexto é outro, viu, irmãos? Mas me permitam adaptar um pouquinho a seguinte realidade. Todo departamento interno da igreja, qualquer um, seja o conselho, seja a SAF, seja o PH, seja a escola dominical, qualquer um, precisa funcionar de acordo com algum princípio bem básico que se chama reunião. A nossa SAF tem a reunião dela, a UPH tem a reunião dela e assim por diante. Eu vou abrir o meu coração para vocês, de maneira que está inclusive gravada, tá? Eu ouvi falar que algumas pessoas acham que reunião plenária é chata, é burocrática e não precisava ter. Eu ouvi falar que o Congresso Unificado é uma perda de tempo, na opinião de algumas pessoas. Eu ouvi falar que a gente devia só trabalhar para Cristo, sem necessidade de ficar reunindo para decidir as coisas. E por que as pessoas não gostam de reunião? Porque a reunião necessariamente é o momento que você tem que parar, vir, comparecer e tratar de situações. E eu quero lhes dizer aqui, meus irmãos, que este conselho, desde a época da nossa eleição, lá em 2016, e da minha designação no mesmo ano, não teve vida fácil não, viu? Foram muitos assuntos tristes, complicados, mas que foi necessário tomar uma decisão em cima deles. Errada ou certa, nós tivemos que tomar uma decisão. Talvez o que falte para nós, o que nos assuste talvez em termos de liderança, em termos de compromisso com Deus, é que às vezes a gente tem que levar o vitupério para fora do arraial. A gente tem que passar vergonha pública. A gente tem que tratar de assuntos complicados. Mas eu quero lhes dizer, irmãos, não tem como ser cristão sem isso. Não tem como ser cristão sem isso. Você precisa levar o seu vitupério, o seu opróbrio, a sua vergonha para a cruz de Cristo fora do arraial. E eu quero que vocês pensem uma coisa. No contexto do Antigo Testamento, isso tinha uma implicação básica. Digamos que você está lá adorando a Deus no tabernáculo, e você olha ao redor, e você não percebe a família X. Onde que eles estão? Eles foram lá para fora, com o sumo sacerdote. Eles foram para fora? Então alguma coisa errada aconteceu na vida deles, porque só vai para fora quando o tema é pecado. É exatamente isso. É por isso, meus irmãos, que no Antigo Testamento, Deus se rebela contra o povo, Deus se ira contra o povo, porque eles estavam fazendo essas coisas dentro do templo. Ora,
Por que você acha que Jesus Cristo, num determinado momento, ele resolveu virar as mesas dentro do templo? Mandou todo mundo embora, lá em João capítulo 2. Você pode falar assim, pastor, porque estavam vendendo coisa na igreja. Não é por isso. É porque o que eles estavam vendendo coisas na igreja? O que eles estavam vendendo lá? Pombinhas, carneiros, ovelhas. Em outras palavras, o que eles estavam querendo dizer? Olha, gente, por que nós vamos ter o trabalho de sair? Por que nós vamos ter o trabalho de se dirigir para fora do arraial, se a gente pode fazer a coisa aqui mesmo? Aí eu quero que você pense, didaticamente, por que você acha que Deus instituiu na sua lei que o holocausto pelo pecado tinha que ser feito fora do acampamento? Porque o que ele queria incutir na cabeça do povo? Errou? Vai passar vergonha. Mas vai tratar a vergonha. Mas vai se arrepender. Mas vai ter que se encarar o sumo sacerdote lá para que você possa se livrar da culpa do seu pecado. Aí o povo começou a inventar um sistema onde isso não era feito fora. Mas isso era feito dentro. Vamos fazer aqui mesmo. Por que a gente tem que passar essa vergonha, né? Irmãos, vocês sabem muito bem que não é assim. E eu quero até perguntar a vocês que são pais. Não tem hora que você tem que chamar o filho para dar uma corrigida nele? Não tem? Às vezes, aí ó, as crianças estão concordando, tem mesmo. E por que tem? Porque se você resolver falar assim, não, vamos tratar isso na base da conversa, vamos amar, né? Por que passar essa vergonha? Nós temos que ensinar as pessoas, mas não precisa ser assim. Você vai estar fazendo bem para o seu filho ou mal, se você estiver agindo dessa forma? Pois é, essa é a ideia, meus irmãos. É didático. Por que tem que sair? Para a pessoa pensar, para a pessoa se tocar. Então o reino de Deus não pode ser levado sem esse aspecto de sair do arraial, de levar o vitupério, a vergonha, tá? E é por isso, irmãos, no versículo 14 e 15, que o texto vai terminar dizendo assim: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E é por isso também que no versículo 15, nós temos que oferecer a Deus sacrifício de louvor. E eu acho interessante a ideia de sacrifício de louvor, porque, irmãos, percebam, quando a gente vai louvar ao Senhor, seja por meio das músicas, seja por meio de todos os atos da igreja, repare que o louvor que nós estamos acostumados a ver e a pensar está condicionado ao nosso atual estado de espírito. É só você pensar assim, ó, quando você está feliz, você canta com muito mais força. Mas quando você está triste, desanimado, você está assim. Mas nunca esqueça do que a palavra de Deus diz. Louvor é sempre um sacrifício. Sempre um sacrifício. É isso que o texto diz. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Então nós não cantamos e nós não comparecemos à casa de Deus apenas quando nós estamos emocionalmente bem para isso. Nós comparecemos à casa de Deus porque é um sacrifício. Porque as coisas que pesam a nossa vida, meus irmãos, às vezes tem a ver com o pecado. Às vezes tem a ver com o desânimo causado pelo pecado. E o texto, você vai levar isso ao Senhor e você vai oferecer a Ele sacrifício de louvor. Você confessa o nome dEle e você vai assim vencer aquilo que tem te afastado do Senhor. Louvor sempre é sacrifício. E eu vou te dar um exemplo de como é sacrifício. Digamos que aqui esteja projetado na liturgia para nós cantarmos o hino 32, Tu és fiel, ou o hino 61, Graças dou. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já cantou o hino Tu és fiel, triste? Já passou por essa experiência? De você cantar o hino Tu és fiel, mas sem enxergar mais ou menos assim, ou completamente, que Deus realmente é fiel na sua vida? Mas você vai ter que cantar, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Ou então, o hino Graças dou. Você já cantou o hino Graças dou sem estar tão agradecido assim? Aí você começa a ver lá na letra, né? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Aí você já começa a pensar bem, né?
Não tem muito bem não, assim, mas vamos lá, né? Daí, graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Aí você pensa assim, tudo que passou não é bem tudo que passou, né? Mas vamos lá. Pelas bênçãos derramadas. Aí você pensa, bênção derramada. Onde será que tem bênção derramada agora? Eu não estou enxergando bênção derramada. Aí, pelo amor, pela aflição. Aí você pensa, não, aflição tudo bem, né? Mas como é que eu vou agradecer a Deus pela aflição, gente? Eu não quero aflição, eu quero coisa boa. Por que eu vou agradecer a Deus pela aflição? Aí o hino termina, né? Pelas graças reveladas e graças dou pelo perdão. Aí você pensa, perdão, né? Tá bom, perdão. Se é isso que eu tenho que agradecer, então vamos agradecer, né? Eu até me lembro, irmãos, que no seminário a gente brincava muito com isso. Às vezes a gente ia comer e só tinha aquele miojinho sem graça lá, não tinha outra coisa que o dinheiro não dava, né? Seminarista, sabe como é que é? Aí eu olhava, eu lembro que eu comentava com um amigo meu assim, que morava comigo, viu, você vai comer miojo de novo? Aí ele falava assim, em tudo dai graças, né, irmão? Então é isso que é assim que a gente usa os versículos, né? E aí, tá tudo bem? Não está muito bem, mas em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças, porque orai sem cessar, né, irmãos? Isso não é a atitude do texto, irmãos. A atitude do texto é você pensar que louvor é sacrifício. Ou seja, é você confessar que Deus é fiel, ainda que você não seja capaz de enxergar momentaneamente essa fidelidade de Deus na sua vida. Louvor é sacrifício. Às vezes a gente pensa, não estou bem para ir na igreja hoje, então eu não vou. Você está perdendo. Você está perdendo a ideia do texto. Louvor é sacrifício. Louvor é sacrifício. Então a vida com Deus é sacrifício. Sair para fora do arraial, e aqui perdoe a redundância, mas é que essa é a linguagem do texto, né? Não tem como sair para dentro. Mas a ideia de você sair para fora do arraial tem a ver com isso. É doloroso? É. É vergonhoso? É. A gente vai se expor? Vai. Mas essa é a forma de ser. É assim que os guias ensinam, é assim que eles fizeram. Não tem como ser diferente disso, irmãos. Não tem como ser diferente disso. Então nós precisamos desse elemento na vida com Deus. E por fim, ele termina no versículo 17 falando assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, porque eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Ou seja, é difícil a gente pregar determinadas coisas. Mas por que a gente faz isso? Porque nós estamos preocupados com esse aspecto na vida da igreja. A gente tem que pregar sobre isso, porque esse é o caminho que Deus preparou para a igreja. Quando a gente quer caminhar diferente disso, nós não estamos dentro do ideal bíblico. Então esse é o propósito de Deus, meus irmãos. Precisamos sair. Precisamos levar o vitupério. Precisamos levar o opróbrio para fora do arraial. Machuca, mas todo mundo fez isso ao longo da história da igreja. Tá? Que Deus abençoe muito a nossa vida e esteja desde já encaminhando esse processo de eleição.